Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por a gente poder se reencontrar aqui para mais um culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Que este domingo de vida, de alegria, mas ainda que seja para muitos também um domingo de lágrimas, de tristeza, de despedidas, mas sempre será tempo de louvar a Deus. Em todo tempo, em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor esteja com você, conectando o seu coração a tantos corações que neste momento estão se conectando conosco através desta transmissão. E que você também pode participar desta missão de propagar e de levar a palavra do Evangelho, marcando alguém, compartilhando o link deste culto. Vidas serão alcançadas e abençoadas. Amém? Será que vai chover? Esta é a palavra que nós estaremos refletindo no sermão desta noite. Será que vai chover? Será que o tempo muda? Será que a gente vai conseguir sair de casa, cumprir nossos planos, realizar nossos projetos? De repente o tempo vira, de repente a chuva cai, de repente o céu escurece. De repente uma pandemia corta as nossas agendas, muda os nossos planos. De repente o futuro é tão incerto que a gente tem vontade muitas vezes de ficar parado, quietinhos. Há uma frase de Mahatma Gandhi que ele dizia que os barcos eles estão seguros quando eles estão no porto, mas não foi para isso que eles foram feitos. Pense nisso. E é sobre isso que nós vamos falar. A vida é cheia de incertezas. Alguém já disse que viver não é preciso, navegar é preciso. Não há certezas na vida, não há convicções, não há nada exato. A vida está segura se a gente ficar quietinho num canto e a gente não se mover e ficar ali escondido. Mas não foi para isso que a vida nos foi dada. A vida nos foi dada para ser vivida. E viver é encarar o desafio da existência, a possibilidade de errar, de se frustrar, de sofrer, de chorar. Mas sem esse risco, a gente também não experimenta a possibilidade de amar, de sorrir, de descobrir, de se alegrar. Então não há opção. Ou a gente vive, ou a gente não vive. Não há opção de viver seguro, de viver uma vida estável. Esta opção não existe na vida. A vida é navegar num mar onde a gente nunca sabe quando a tempestade vai chegar. Mas é por isso que é bom a gente estar neste momento reunidos enquanto igreja. Há uma frase que li no livro do Philip Yancey, não é dele, mas é de um outro autor que eu não lembro. Mas ele diz assim: a igreja, ela é uma velha e grande nau, um grande barco, uma grande embarcação. E nas tempestades da vida, ela range, balança, e às vezes ela até faz a gente vomitar. Mas ela sempre chegou, e sempre chegará ao seu destino, com ou sem você. A pergunta é se você quer caminhar conosco, ou navegar conosco nesta jornada, ou se você quer estacionar a sua vida no medo, no comodismo, na resignação, na apatia, nas prisões do passado, dos traumas, na insegurança, ou se você quer seguir em frente. Não será fácil.
mas só há um jeito de chegar do outro lado da história: navegando. Que este culto sirva de esperança ao teu coração, de alimento à tua alma, de edificação à tua mente, discernimento ao teu espírito, para que nós possamos seguir em frente. E que esta pergunta não nos amedronte: será que vai chover? Não importa, faça chuva ou faça sol, a gente caminha, porque o Senhor está conosco. Pai, obrigado nesta noite por nos reunir aqui, por podermos te louvar e congregarmos, engrandecer o nome de Jesus. Que Ele seja adorado, que o seu nome seja bendito, e os nossos corações, Pai, estejam abertos, disponíveis ao ministrar do teu Espírito Santo. E que a tua glória se manifeste no meio do teu templo. Este templo, ó Deus querido, que se estende para além das paredes onde estamos, mas que atinja em cada coração, onde quer que chegue esta conexão, cada casa, cada família, cada lar, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos louvar, vamos engrandecer, porque é bom a gente estar neste lugar, não este lugar de adoração, este ambiente que são os altares do Senhor. E é por isso que a gente se reúne todo domingo, neste mesmo lugar, nesta mesma hora, porque a gente encontrou um aconchego para o nosso coração. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos adorar e louvar ao nosso Deus. É o que nos importa fazer nesta hora. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará em algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si.
Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado. Obrigado, Senhor, por mudar a nossa história, o nosso viver. É isso que vamos louvar agora. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Obrigado, Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Que esse amor nos muda. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Só Ele é capaz de nos transformar e mudar a nossa história, amados irmãos. E louvamos o nome dEle.
por essas maravilhas que tem feito por nós. Amados irmãos, como pela manhã nosso pastor falou dos compromissos que nossa igreja tem atravessado nesses momentos de isolamento, as vidas, as famílias que esta igreja tem abençoado, através do coração abençoador de cada um de vocês, membros ou não desta igreja. Esse é o momento, amado irmão, de contribuir para a obra do Senhor neste lugar, para que essa agência do Evangelho permaneça com suas portas abertas, que vidas continuem sendo transformadas neste local, e tudo isso só é possível com a sua fidelidade, meu irmão e minha irmã. Não porque você deva barganhar com Deus algo, não, mas em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Estará aparecendo agência, conta. Tire um momento para contribuir com esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Levou sobre si. Desculpa, Margarete. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Próximo cântico eu lembro da minha adolescência, não sei porquê. Ai, ai. Falei? Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede, aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, meu guia e consolador, Espírito fogo do Senhor, preciso de ti. A fonte de água viva, a fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu falei que lembrava da minha adolescência. Aleluia. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Mas antes de lermos, vamos orar juntos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de podermos estar aqui para juntos ouvirmos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra sobre nós e
e dai-nos sabedoria e discernimento para a vida. No nome de Jesus, amém. O texto que vamos ler hoje está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, e ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca cegará. E quem olha para as nuvens, nunca semeará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos, serão muitos. Tudo quanto sucede é passageiro, é vaidade. O livro de Eclesiastes é um livro um tanto quanto amargo. Ele nos coloca frente a frente com a realidade da vida. Ele tenta, parece, no Antigo Testamento, levar as pessoas a perceberem que a vida não pode ser vivida debaixo de superstições, debaixo da ideia de que as coisas elas se resolvem sempre por um mover e um agir sobrenatural. Que basta que qualquer coisa der errado, o Deus de Israel se manifestará com um milagre para corrigir o rumo da nossa existência. Quando nós vemos Deus se manifestando de forma milagrosa na história do seu povo no Antigo Testamento, nós precisamos entender, sobretudo, que milagres e sinais, eles são manifestações de Deus que nos apontam e nos remetem à esperança. É como se eu estivesse na estrada, percebendo que o ponteiro do combustível já está piscando a luz, e a noite está chegando, e vai dando aquele desespero, aquela angústia, porque a gente tem a clara sensação que nós ficaremos enguiçados e parados no meio do nada e na escuridão, exposto aos perigos daquela estrada. E de repente a gente vê uma placa que diz posto de combustível a 2 quilômetros. E a partir daquele instante, veja, o ponteiro continua abaixo, a luz continua piscando, mas a ansiedade vai embora, a angústia desaparece, os medos se vão. Por quê? Porque um milagre se manifestou para resolver o problema, o tanque sobrenaturalmente se encheu? Não, mas um sinal, uma placa, um aviso disse: segue em frente, não tenha medo, não se desespere. Logo mais, daqui a 2 quilômetros, tudo vai se resolver. E é assim que Deus vai se manifestando muitas vezes na história, e milagres vão acontecendo, e as pessoas perguntam: mas por que aconteceu um milagre na vida daquela pessoa enferma e ela foi sobrenaturalmente curada e não acontece com todos os enfermos? Porque aquele sinal, aquele milagre é para dizer a todos os demais: não se desespere, não tenha medo, segue em frente, tudo vai se resolver. Deus não deixou você sozinho, abandonado, no meio da sua dor e da sua história.
E é para isso que servem os sinais na estrada. Não é para que a gente se apegue a eles, mas para que a gente siga em frente com esperança de que aquilo para o que eles apontam, no lugar certo e no tempo certo, nós iremos alcançar. De modo que, via de regra, a vida, irmãos, se vive com o devido respeito, o devido discernimento, a devida responsabilidade, que nos leva a ter atitudes corretas, responsáveis, maduras, que nos leva a ter cuidado, sabedoria, que nos leva a refletir, a pensar e a agir com prudência. Porque quem vive acreditando que a vida é um conto de fadas, que um gênio da lâmpada que nós passamos a chamar de Deus vai se manifestar cada vez que estalarmos os dedos, que não passe de mágica, faz com que todas as coisas se ordenem, e não entendendo que o milagre maior é a direção, a luz, a sabedoria que o Espírito Santo coloca nos nossos corações, para que a gente possa semear um mundo de esperança. Sermos luz, sermos direção, sermos um milagre de Deus nesta terra. Sermos o sopro sobrenatural do Espírito, perfumando o mundo. Como o apóstolo Paulo diz, que nós temos o doce perfume de Cristo. Então o texto no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui nesse texto nós temos pelo menos duas coisas que estão sendo confrontadas em nós à luz da palavra do sábio Salomão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias é algo perturbador para as mentes ansiosas. Ter que viver com a ideia de que as coisas não acontecem respondendo ao nosso senso de urgência e de imediatismo. Que a vida não pode ter o seu curso alterado, os processos não podem ser mudados. Mais abaixo, o texto vai dizer, Salomão vai dizer: assim como tu não sabes o caminho do vento, ou como se formam os ossos da criança no ventre da sua mãe. Veja, que o que Salomão está querendo dizer é: estes são processos sobre os quais você não tem controle. Não dá para acelerar, é preciso esperar. E o sábio diz: você não sabe, você não tem controle, você não pode antecipar, você não pode interferir nestes processos. A vida tem um tempo e as coisas precisam do tempo certo para elas acontecerem. E algumas que, por mais que a gente conheça, a gente não consegue mudar.
Há outras que a gente consegue prever, mas que a gente não pode fazer nada para detê-los, para impedi-los. Lança o teu pão sobre as águas, viu? Deixa de ser ansioso. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir. Deus cuidará de você. Então o que se faz com a vida? A gente doa a vida. A gente semeia. Nos tempos de abundância, nos tempos onde as águas elas sobem, no tempo onde as cheias fazem com que as margens se inundem, se encharquem. E ali, em algumas culturas, no Nilo, era exatamente o tempo onde se lançavam as sementes, porque as águas, ao baixarem, faziam com que as sementes penetrassem num solo fértil. E a margem florescia. Acontece que, para além de confrontar a nossa ansiedade, quando o texto diz, depois de muitos dias você o acharás, lança o teu pão sobre as águas, para que você possa recuperá-lo depois de muitos dias. Lança as tuas sementes, reparte aquilo que você acumulou, usa a tua sabedoria, tudo que você tem de investimento, de cultura, de saber, de conhecimento, de talento. Faça com que isto sirva para abençoar as pessoas. Faça com que isto sirva para ser espalhado sobre a terra. Porque depois de muitos dias você vai colher esses frutos. Porque é curioso lançar sementes sobre águas que vão levá-las e vão depositá-las num lugar da margem do rio, onde eu não poderei ir colhê-las. Então que sentido tem isso? O sentido tem que eu vou colher as sementes que foram lançadas mais acima e que vieram descendo, trazidas pelas águas, e que vão semear as margens em frente às minhas terras. E este é um modo da gente entender que quando a gente retém, que quando a gente acumula, que quando a gente acha que o que a gente conquistou é para nós, é para o nosso conforto, é para garantir o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, a gente não entende que quando a gente constrói um mundo de desigualdades, quando a gente não é capaz de lançar a nossa semente sobre as águas para que ela semeie as terras que estão para além de nós, a gente não entende que a fome que houver lá será a fome que vai gerar a violência que nos atingirá amanhã. E as pessoas querem combater a violência tentando contê-la com a própria violência. E as pessoas querem deter o mal tentando confrontá-lo com as mesmas armas com que este mal nos atinge. Quando a gente não entende que a gente precisa semear e lançar sementes sobre as águas, porque se todo o Nilo florescer, haverá abundância para toda a terra. Se toda a margem estiver fertilizada, se todos lançarmos as nossas sementes sobre as águas, todos colherão, todos terão abundância, todos estarão fartos. E amanhã, a segurança da nossa família, a segurança dos nossos filhos, o conforto, a estabilidade da nossa cidade, a estabilidade social, o crescimento econômico, tudo será fruto da compreensão que isto se constrói repartindo e não retendo. Se constrói sendo solidário. Se constrói fazendo com que a minha abundância possa abençoar aqueles que nada têm.
E estas sementes, onde a gente faz com que a vida seja para ser semeada, onde eu lanço sementes sobre as águas, porque eu sei que a minha vida é para que ela exista para o bem comum. Então amanhã eu vou colher o pão, o trigo, que eu não plantei, mas que outros plantaram. E esta é uma grande sabedoria, irmãos, a gente entender que tudo que a gente tem, tudo que a gente é fruto de sementes que foram plantadas por outras pessoas. De gente que teve a boa vontade de abrir portas para nós, de estender a mão, de nos ajudar, de dividir um pouco conosco, de nos dar oportunidades, de acreditar em nós, de investir em nós. Mas o tolo acredita que a sua abundância, que o seu pão é fruto apenas do seu trabalho, é fruto apenas do seu talento, é fruto apenas da sua capacidade, do seu esforço, dos seus sacrifícios. E o Salmo 104 diz assim: todos esperam em ti, Senhor, que tu lhes dê o teu sustento, o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e todos se fartam de bens. Mas se tu virares o rosto, eles enlouquecem. E se tu tirares o fôlego, todos morrem. Este primeiro versículo confronta a nossa ansiedade, mas ele também confronta o nosso egoísmo. Ele nos ajuda a compreender que nós precisamos ter paciência, mas ele também nos ajuda a compreender que nós precisamos abrir mão, que nós precisamos lançar sementes, que nós precisamos investir no tempo onde as águas, elas estão abundantes. Se é este o tempo que você tem vivido na sua vida, então invista. Invista em você, invista em pessoas, invista em afetos, invista em relacionamentos, invista em amar as pessoas, invista em ser solidário, reparte com 7, ainda com 8, versículo 2, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Não sabemos, não temos ideia. E olha que coisa boa. Nas ruas do Rio de Janeiro existem aquelas inscrições feitas pelo profeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Solidariedade gera solidariedade. Jesus, quando conta a parábola do administrador infiel, ele diz que quando aquele homem percebe que ele vai ser demitido, que o seu patrão está prestes a descobrir as suas falcatruas, então ele tem a sabedoria de ser generoso. E ele começa a favorecer todos aqueles que eram devedores ao seu patrão. E ele começa a facilitar o crédito para eles. Ele começa a amortizar as suas dívidas, a não cobrar os juros. Ele começa a fazer acordos, porque ele percebe que quando ele estiver na miséria, quando ele estiver na rua, quando ele perder o seu emprego, quando ele for demitido pelo seu patrão, será bom que ele tenha pessoas que lhe sejam gratos, pessoas que tenham recebido dele generosidade,
misericórdia, compaixão. E serão tratados da mesma forma. A gente precisa entender, irmãos, que hoje a vida está tudo bem para nós. Mas poderá haver dias difíceis. E nesses dias difíceis, nós seremos ajudados, acolhidos e abençoados, possivelmente, com a mesma generosidade com que abençoamos e acolhemos, com a mesma hospitalidade, com a mesma benevolência. Ou não. Ou não. Porque pode ser que nós estejamos construindo a nossa vida em tanto egoísmo, em tanto isolamento, em tanto orgulho, em tanta soberba, em tanta autossuficiência, que quando nós estivermos precisando de ajuda, ninguém nos ajude. E não por maldade. E não por maldade. Mas por acreditar que nós não precisamos. Afinal de contas, é isso que nós dizemos às pessoas com as nossas atitudes. Que a gente consegue sozinho. Que a gente resolveu a nossa vida até aqui com o nosso próprio esforço. Então, se as coisas não estiverem bem, a gente vai dar um jeito. Eu me viro. Eu sou o cara. A gente vai dizendo para as pessoas, quando a gente não acredita na generosidade como um modo de construir um mundo melhor, a gente está dizendo para as pessoas que a gente se dá bem vivendo sozinho e que a gente não precisa delas. Reparte o teu pão com 7, ainda com 8, porque você não sabe que tragédia virá sobre a terra. E o versículo 3 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Tem duas lições aqui também nesse versículo. A primeira que diz, estando as nuvens cheias, elas derramam aguaceiro sobre a terra. Há coisas que acontecem e não podem ser evitadas. Há coisas que vão acontecer porque simplesmente a lógica, a ordem, as leis estabelecidas e sobre a qual o mundo natural funciona, estas coisas irão acontecer. Então não viva na ilusão, porque você crê num Deus poderoso, que as coisas inevitáveis, construídas pela lógica e pela natureza humana, pela causalidade dos eventos geológicos, sociais, biológicos, que elas não irão acontecer, irão acontecer. Se as nuvens estão cheias d'água, a chuva cairá. Se nós saqueamos os recursos naturais do planeta, haverá consequências. Se nós desrespeitamos a vida, se nós não cuidamos do corpo, se nós não cuidamos da mente, se nós não cuidamos da natureza, se nós violentamos o equilíbrio natural, se nós destruímos os ecossistemas, se nós eliminamos espécies que são fundamentais para equilibrar determinado bioma, se nós manipulamos a vida,
não se assuste. Não se assuste do Covid-19. Não se assuste do aquecimento global. Não se assuste da poluição. Não se assuste das doenças respiratórias. Não se assuste. Porque é isso que acontece. Quando as nuvens se enchem de água, estas águas vão se precipitar sobre a terra. Elas não serão recolhidas por Deus. Deus não vai sugá-las com um canudinho. Elas vão cair sobre a terra. Então há uma causalidade na vida, irmãos, que nós precisamos compreender. E precisamos parar de tentar mistificar tudo. Há coisas que simplesmente acontecem porque acontecem. E os religiosos ficam tentando teologizar tudo. Mas é apenas causalidade. Através das quais e sob a regência e a soberania divina, que na sua onisciência e na sua onipotência tem toda a história debaixo do seu controle. Mas que não é e não age como sendo o artista das marionetes. A quem nós responsabilizamos pela consequência ou pelas inconsequências da nossa vida. E aqui tem uma outra coisa. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. A segunda coisa que este verso nos ensina é que depois que determinadas coisas acontecem, não há como mudar. Não há como tentar fazer com que a história volte. Se a árvore cair para o norte, vai cair e vai ficar lá. Se ela cair para o sul, ela cairá e ficará onde caiu. O que o sábio está dizendo é que nós precisamos compreender que o que está feito, está feito. O que aconteceu, aconteceu. E se a gente não pode mudar o que aconteceu, e se a gente não pode reverter, se a gente não pode voltar o tempo e desfazer o que já se fez, se a gente não pode impedir as tragédias, se a gente não consegue impedir as situações inesperadas da vida, então a única coisa que nós temos a fazer é seguir em frente, irmãos. É lidar com o que está diante de nós. A única coisa que temos a fazer agora é administrar o que se estabeleceu. É encarar o futuro do modo como ele se apresentou e dizer: é isto que eu tenho, é este o cenário, é esta situação, é esta circunstância. Então nós precisamos lidar com ela com coragem, com responsabilidade, com determinação, sem autocomiseração, sabe? Sem murmúrios, sem lamentos, sem vitimização, sem ficar sentindo pena de si mesmo. Veja, aconteceu. E o que você pode fazer agora? Segue em frente. Porque quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca cegará. Veja, se a gente ficar parado esperando um sinal dos céus, um milagre acontecer, se a gente ficar parado esperando que o cenário nos seja favorável, e quando parecer que vai dar certo,
E quando parecer que o tempo está bom, e quando parecer que será um ano propício de chuvas e de bons ventos para que haja uma boa colheita, aí, quando tudo me for favorável, talvez eu me estimule a fazer alguma coisa pela minha vida. Mas o texto está dizendo que quem espera para agir, quando as coisas parecem ser favoráveis, ou quando há sinais, ou quando é possível prever aquilo que dará certo, jamais sairá do lugar. Jamais construirá coisa alguma com a sua existência. O tempo vai passar e você ficará exatamente onde você está, se você ficar esperando que o cenário, que os sinais lhe sejam favoráveis. Se você precisar ter a segurança para dar o próximo passo da sua vida, se e apenas se todas as variáveis estiverem absolutamente apontando na direção de que tudo vai dar certo. Este tempo nunca chega. Este tempo nunca chega. E aí a gente vai adiando a vida. É como pessoas que existem para realizar um grande sonho. E as pessoas hoje vivem querendo que todos tenham grandes ambições, grandes metas, grandes alvos. Tolice, uma grande tolice. Sabe por quê? Porque muitas vezes, tentando construir os grandes sonhos, os grandes alvos e atingir as grandes metas, a vida se torna um acúmulo de frustrações. Porque é como diz o poeta espanhol, a utopia está no horizonte. E cada vez que eu dou um passo em direção a ela, ela dá um passo para longe de mim. Então, para que serve a utopia? Na poesia, há uma sábia resposta. Ela serve para me fazer caminhar. O problema é que quando os nossos sonhos se tornam os nossos grandes alvos se tornam a nossa utopia, mas a gente não consegue desfrutar de cada vitória, de cada passo do caminho, a gente só vai viver cada dia mais frustrado e desanimado por perceber que parece que este sonho e que este dia nunca vai chegar. E aí, às vezes, no final da vida, quando já não há mais forças para fazer nada, como diz o próprio Salomão, haverá tempo onde os olhos não poderão mais enxergar, os braços não terão mais força, está no capítulo 12. E a gente vai se perguntar, o que a gente fez com a nossa vida? Não, a gente ficou depositando todas as nossas fichas na ideia de que nós iríamos ser pessoas que faríamos sucesso, que atingiríamos aqueles alvos. E a gente percebe que tudo é vaidade. E vaidade aqui é aquilo que passa, escorre por entre os nossos dedos. Então, irmãos, tenha sonhos, mas sobretudo, tenha sonhos que possam fazer com que você celebre a vida. Sonhos que possam ser atingidos, sonhos que possam ser desfrutados, sonhos que possam ser celebrados a cada dia, a cada instante. Não tem problema se você tiver grandes sonhos, grandes alvos e grandes metas. Mas não acredite que a sua vida tenha que ser vivida em função disso. Porque este é o grande problema que nos adoece. É viver
por um futuro que nunca chega. E não ter a capacidade de nos alegrar no tempo que nos cabe, que é o tempo chamado hoje. Então, quem fica olhando as nuvens, sabe? E eu acho muito legal que quem olha as nuvens nunca cegará, nunca vai colher frutos. É como se, você já deve ter escutado isso, quando você está distraído e alguém diz assim, está com a cabeça nas nuvens? É isso aí. O acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído. É uma ilusão. A vida não vai te levar. A vida não vai te levar. Não acredite nestas verdades da poesia. A vida se constrói com atitudes responsáveis. A vida não nos leva. A vida nos atropela, a vida nos mói, a vida nos engole. O sábio está dizendo que não é certo que a gente colha todas as sementes que a gente plantar. Ele vai dizer isso logo aqui abaixo. Mas uma coisa é certa, as que você não planta, você não colhe. Isto é certo. Que sem semear, não se pode colher. Então escute, eu vou repetir. Eu não sei se todas as sementes que você plantar, elas darão fruto. Mas uma coisa eu sei. Você não colherá nenhum fruto das sementes que você não plantou. A vida não é generosa. A vida não é romântica. O acaso, ele não é amigo da sorte. O acaso é íntimo dos infortúnios, da frustração, da decepção, das surpresas mais indesejáveis. E os dias difíceis, o último verso do fragmento que nós lemos, que é o verso 9, diz, eles serão muitos. Os dias de trevas na vida são muitos. Não acredite que a vida é feita de flores. Então, a Bíblia diz, semeie com sabedoria. Desfrute a vida. Viva para celebrar enquanto há tempo de celebrar. Porque se você guardar a celebração da vida para quando você conquistar aqueles grandes sonhos, aqueles grandes alvos, aquelas grandes metas, é possível que você nunca se alegre e nunca seja capaz de sorrir na casinha que você tem, no carrinho velho que você tem, ou mesmo que você não o tenha e ande a pé, com o pouco que você tem, com a mulher que você tem, com o homem que você tem, com seus filhos, como eles são. E a gente passa tanto tempo amargurado, trabalhando para que os nossos filhos sejam o que a gente sonha que eles sejam. E quando a gente vê o tempo passou, eles cresceram, foram embora. E a gente não teve tempo de brincar, de sorrir, de se alegrar, de se abraçar. Porque a gente só conseguia enxergar os filhos que a gente queria ter, e não os que a gente tinha, e não os que a gente tem. Quem vive com a cabeça nas nuvens, quem vive apenas no mundo dos sonhos, nunca
cegará, nunca colherá, nunca vai desfrutar da vida o que ela tem de melhor. Sonhe. Mas sonhe os sonhos que podem te fazer caminhar e os sonhos que possam ser celebrados pelo caminho. Porque os sonhos que nunca chegam, isso só vai gerar ansiedade e frustração. Então, irmãos, não acredite neste engodo que o mundo tem vendido, destas fórmulas de sucesso. Não acredite no super-homem de Nietzsche. Não acredite nisso. Celebre a vida limitada, incompleta, cheia de contrastes, cheia de incertezas, cheia de dias escuros, mas celebre a vida. Verso 5 diz: porque assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Deixa eu dizer a sabedoria que está neste verso para você. Assim como nós não sabemos o caminho do vento, nem como alterar o processo de uma gestação, nem podemos acelerá-lo. Cada coisa acontecerá no tempo certo. E cada coisa seguirá um caminho imponderável que não está sob o nosso controle, porque está sob o controle do Senhor. Então nós precisamos ter a sabedoria de deixar com que Deus conduza os nossos sonhos. Que Deus nos ajude a fazer os nossos planos. Porque Tiago, lá no Novo Testamento, na sua epístola, ele diz que a gente tem que abandonar esta arrogância de dizer que daqui a 10 anos eu estarei em tal posição, de daqui a tantos anos eu terei tal coisa, de que daqui a tantos meses eu morarei em tal bairro, terei tal marca de carro, terei tantos zeros, tantos dígitos, perdão, na minha conta bancária. Mas antes de dizer isso tudo, e não é proibido dizer e sonhar com estas coisas, mas sobretudo diga: se Deus quiser. Então traga a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, para submetê-los ao Senhor e deixe Ele conduzir você. Porque lembra, o verso 2 diz: porque você não sabe que tragédia virá sobre a terra. Você não sabe qual é a próxima pandemia. Você não sabe qual será a nossa próxima quarentena. Você não sabe qual será o próximo evento caótico que vai entrar de forma inesperada na nossa vida e vai bagunçar tudo. Você não sabe. E se você colocar toda a sua possibilidade de realização e de felicidade nestes sonhos, como se eles fossem a razão da tua vida, você poderá viver uma vida absolutamente infeliz e frustrada, porque você não terá o prazer de ser o que é e de viver o que a vida tem para você hoje, na expectativa de que a sua felicidade acontecerá daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E a gente nem sabe se estará vivo. Então semeia, eu termino aqui. Então semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão. Porque
porque você não sabe qual delas prosperará. Se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Meu irmão, não desperdice oportunidades. Se você pode estudar, estude. Se você pode se desenvolver, se desenvolva. Tem gente que está desempregado e diz assim, não vou trabalhar nesse emprego, porque não é muito aquém da minha qualificação. O salário é muito baixo, por todo o conhecimento que eu tenho. E a gente vai esquecendo que a gente não colhe das experiências da vida apenas os retornos objetivos que a gente consegue ter. Tarefas simples, tarefas menos nobres, trabalhos menos honrosos, aquelas coisas que a gente acha que não estão no nível daquilo que a gente se preparou para ser. Você sabia que são exatamente estas coisas as que têm a maior capacidade de moldar o bom caráter de um homem e de uma mulher? Portanto, veja o zelo de alguém, o compromisso, a ética, a dedicação, quando ele não ganha um salário tão alto, ou quando ele não é remunerado o suficiente, ou quando não adquirirá o retorno, o reconhecimento, a fama com aquilo que faz. E veja se ele faz com zelo. E veja se, apesar de ser simples, não honroso, apesar de não ter louros e reconhecimentos, sejam financeiros, sejam reconhecimentos do ponto de vista moral, mas se ele faz bem feito e faz com alegria, então será muito melhor quando estiver num lugar de honra. Esta é a sabedoria da Bíblia. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esta é a sabedoria do apóstolo Paulo. Eu sei o que é viver na dificuldade. Eu sei o que é ralar. Eu sei o que é não ter o que comer. Como eu sei também me comportar e viver na abundância. Porque eu fui experimentado em todas as coisas. Então a vida, irmãos, é para a gente não desperdiçar as sementes. Não é para a gente dizer, não, isso aqui não serve para mim. Não é para a gente se fechar para determinadas coisas, porque a gente construiu como ambição apenas aquelas. Porque o texto está dizendo, você não sabe qual destas prosperará. Você não sabe exatamente para qual caminho Deus quer levar você. Nós não temos estas certezas, a gente só precisa confiar que o pão que a gente lançar sobre as águas, depois de muitos dias a gente achará. Que nada é desperdício, que nada é em vão, que nada se perde de tudo que a gente se doa, se dá, de tudo que a gente se esforça, de tudo que a gente
sofre, de tudo que a gente celebra, tudo de algum modo produzirá algo para nós. Se não ali, aqui. Você não sabe qual semente, qual caminho, em qual direção a chuva virá. Você sabe muitas vezes que vai chover, mas você não sabe onde. Tudo está no controle do Senhor. Qual é o meu e o seu papel? Esperar o milagre? Cruzar os braços e aguardar então que Deus nos revele? Que Deus diga para lá ou para cá? Que Deus diga esta ou aquela semente? Não! O sábio está dizendo, investe, trabalhe, se esforce, invista aqui e ali e acolá. Não perca oportunidades, não cruze os braços, não espere que simplesmente o que tiver que acontecer, acontecerá. Não seja fatalista e irresponsável, acreditando que simplesmente as coisas acontecerão porque tem que acontecer. Meu irmão e minha irmã, a vida é uma semeadura. É isso que Salomão está dizendo. É isso que ele está ensinando. E Deus, pastor? E Deus? Onde entra nessa história? Deus? Paulo fala assim: um plantou, outro regou, mas ninguém tem controle se vai ou não vai nascer. É Deus quem dá o crescimento. Deus é aquele que fará crescer a semente que foi plantada e que foi regada. Mas o milagre de fazer a vida acontecer está nas mãos dele. Confia, tenha esperança, faça o que você tem que fazer, porque Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer na tua vida. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão, porque eu darei a vocês as sementes que foram consumidas. Mas isso não é um milagre. Isto é um propósito de Deus que se realiza na vida daqueles que plantam as sementes e que as regam. Ele dará o crescimento. Confia, caminhe e tenha esperança. No nome de Jesus. Amém. Sobre isso, então, vamos, feche teus olhos. Pai, existem pessoas nesta hora que precisam tomar uma atitude em relação às suas vidas. Pessoas que precisam tomar decisões. Pessoas que neste momento, diante das dificuldades, dos imprevistos, das perturbações, dos percalços que surgiram em meio a esta pandemia, Pai, perderam as perspectivas sobre o futuro, perderam a esperança, perderam a alegria de viver. Mas que o Senhor possa nos dar outra vez a certeza de que a única alternativa que temos é seguir em frente com a nossa história, Pai. E reconstruir o que foi derrubado e retomar o caminho, revisitar os sonhos, trazer a esperança para alimentar o presente, resgatar os relacionamentos, buscar novas estratégias, fazer novos planos. Porque
porque a vida nos ensina, apesar dos nossos erros, e a partir dos nossos erros nós temos muitos a aprender, Senhor. Mas a vida é imperdoável com as nossas omissões. E às vezes nós não temos certeza de que caminho seguir. Mas nesta noite nós temos a certeza de que precisamos caminhar. Que o Senhor vá à frente, Pai. Que o Senhor dê forças ao abatido, levante o caído. Que o Senhor seja um sinal de esperança. Que a Tua presença na história possa nos lembrar que o nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco, e que nós não estamos sós. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, também por esta noite, também por este culto. Despede em paz a tua igreja e o teu povo, no nome santo de Jesus, amém. Deus abençoe você. Terça-feira a gente se reencontra na reunião de oração, às 19h30, e quinta-feira, às 10 da manhã, na nossa live devocional. Esteja presente, compartilhe, curta, se inscreva no YouTube, no canal. Você pode rever os sermões lá, você pode rever os cultos, você pode ouvir as palavras, os estudos bíblicos, e todos os momentos que nós temos passado juntos nesse tempo de virtualidade, nesta pandemia que tem edificado muito as nossas vidas. Compartilha, marca as pessoas, divulgue o trabalho da igreja, se ele tem abençoado o seu coração, para que ele possa abençoar também muitas vidas. E a gente se vê, uma boa semana para você, com esperança, e que você caminhe no tom do cântico que nós vamos entoar agora ao terminar, calmo, sereno e tranquilo, entregando a sua vida a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje e sempre. Amém. Aleluia. Domingo que vem teremos um pastor amigo pregando aqui conosco. Hoje teríamos a mensagem de um dos pastores colegas, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu veicular a imagem e baixar. Então, fica para domingo que vem a gente poder ter aqui, celebrando conosco os 10 anos da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Nós estamos em festa. 10 anos da organização da igreja, não exatamente desde que ela começou a funcionar aqui no bairro do Pichincha, mas desde o tempo onde ela foi organizada como Igreja Presbiteriana do Brasil, no Pichincha. E nós estamos celebrando aos domingos, trazendo amigos que estão abençoando as nossas vidas com suas palavras e pregações. Então fica conosco no domingo que vem, que nós teremos aqui a pregação do homem de Deus, reverendo Aloísio Bacelar, que vai abençoar a sua vida e o seu coração. Amém. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Este foi sua história, levada à cruz sem pecado algum.
só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é o verdadeiro amigo, aquele que podemos confiar. Jesus morreu por mim e por você. Isso jamais deverá ser esquecido. É simples, mas é verdadeiro. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.